Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 47 do nono ano, tá, de matemática. Então, a aula 47, os radicais são semelhantes. A gente vai fazer o quê? Adição e subtração com radicais semelhantes. Na verdade, eu só posso fazer a adição e subtração de radicais quando eles forem semelhantes, tá? A gente já viu na aula anterior, né? O que é um radical semelhante, né? Os índices e os radicandos deles têm que estar exatamente iguais, tá? Então, a gente tem aqui a primeira atividade, efetue as adições e subtrações. Então, eu tenho aqui do item A ao item E, eu tenho aqui, 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. A gente observa os radicais, aqui o índice é 2, aqui é 2. As bases, né, os radicandos aqui são 7, então eles são semelhantes. E o 2 e o 3 são chamados de coeficientes. Então são eles os coeficientes que a gente soma, tá? Então, para isso eu coloco entre parênteses apenas os coeficientes, o 2 e o 3. E qual é a continha deles? A continha deles é de mais. Então eu tenho o coeficiente 2, o coeficiente 3 e eu vou somar eles. Simplesmente isso, eu faço essa continha aqui, isso dá 5, tá? E o radical? O radical, gente, como eles são semelhantes, a gente repete ele apenas uma única vez, assim. Raiz quadrada de 7. Então, olha aqui, 2 mais 3, 5. 5 raiz quadrada de 7. Então, aqui nós temos o resultado 5 raiz quadrada de 7. Ok? Então, na 2, da mesma forma, vamos colocar aqui entre parênteses os coeficientes. 5, o sinalzinho de menos e o 2. Então, nós temos o coeficiente 5, o coeficiente 2 e a continha de menos, tá? O radical a gente viu que é semelhante, por isso que eu posso repetir ele, raiz quadrada de 11. E aí, fazendo a continha, 5 eu tiro 2, né? 5 eu tiro 2 dá 3. 3 raiz quadrada de 11, tá? Da mesma forma, nós temos aqui o coeficiente 8 menos o coeficiente 10, tá? E a raiz quadrada de 3. E aí, dentro do parênteses, 8 eu tiro 10, vou ficar devendo 2, né? Menos 2, raiz quadrada de 3, tá ok? Na D, olha lá, os índices são iguais, os radicandos são iguais, tá? Então, dentro do parênteses que eu tenho, os coeficientes. Mas aqui não tem. Tem, gente, aqui, toda vez, quando não aparece, né? Do lado de uma raiz ou de uma letra, tá? Ou de um símbolo, sempre vai haver o número, tá? Mesmo se não tiver. É o 1 quando não tiver. Por quê? O 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, tá ok? Então, eu tenho os coeficientes 1 e 2 somando. 1 mais 2. Olha como que é fácil, tá? E aí a gente repete o radicando uma única vez, né? Então, nós temos 1 mais 2. Isso dá 3 raiz quarta de 5, né? Raiz quarta de 5. Na H, nós temos ali também, o coeficiente 4 menos o coeficiente 6, raiz cúbica de 5. 4 eu tiro 6, eu vou ficar devendo ainda para tirar 2. Ok? Menos 2, raiz cúbica de 5. Tudo bem até aí? Então, na 2, efetue as adições e subtrações também, Se a gente perceber agora, a gente tem 3 agora, mas são todos semelhantes, raiz quadrada de 2. Então, novamente aqui a gente pega só os coeficientes, 7 menos 3 mais 2. E repete uma única vez, tá? O radical. Então, nós temos, 7 eu tiro 3, sobra 4. 4
com mais 2, isso dá 6 positivo. Então, 6 positivo, raiz quadrada de 2. Tá? Na B, nós temos os coeficientes, ó, 5 menos 2 menos 6, tá? E o radical nosso, semelhante, é a raiz quadrada de 3. Então, nós temos essa continha, ó, 5 eu tiro 2. 5 eu tiro 2, vão sobrar 3, né? 3 eu tiro 6, ó, vai ficar devendo 3, então. Se 3 eu tiro 6, eu não consigo. Eu vou tirar só 3 e vai sobrar 3. Então, aqui deu 3 negativos, raiz quadrada de 3, tá? No C, nós temos os coeficientes 9 menos, ó, aqui nós temos o 1, tá? E aqui nós temos o 2. E a nossa raiz, né, o nosso radical semelhante é a raiz quadrada de 5. Então, eu tenho aqui 9, eu tiro 1, 8. 8 mais 2 que eu coloco, isso vai ficar 10 positivo. Ó, não precisaria do sinal quando é positivo. Raiz quadrada de 5. Tá? Na D, nós temos os coeficientes 7 menos 2, que dá 5, menos 3, que vai dar 2, né? E a raiz quadrada de 7, que é o radical semelhante. Então, 7 eu tiro 2, 5. 5 eu tiro 3, sobra 2. 2 positivo. 2 raiz quadrada de 7, tá? E na H, novamente, nós temos os coeficientes só 8, menos 1, menos 9, tá? E os radicais semelhantes, raiz cúbica de 6. Só lembrando, ó, se os radicais aqui, um deles apenas não fosse semelhante, a gente somaria os outros, e o que não é semelhante, a gente apenas repetiria ele ali também, tá? Então, ele ia ficar, né? Mas aqui a gente está fazendo só de radicais semelhantes, tá ok? Então, vamos lá, ó. 8 eu tiro 1, vai sobrar 7. 7 eu tiro 9, não dá, vai ficar devendo 2 para tirar depois, né? Então, menos 2, raiz cúbica de 6, ok? Então, é isso. Terminada a correção da aula 47, até a próxima correção.